Olá, amigos. Esse é o canal RK Bahia, trazendo como foi o jogo Bahia e Fortaleza. O Bahia venceu e avançou para a semifinal da Copa do Nordeste. O Esquadrão de Aço bateu o Tricolor do Pici por 2-1, jogo único das quartas de final. Vamos saber como foi, mas antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Meus amigos, o Bahia garantiu vaga na semifinal da Copa do Nordeste, a Lampions League, na noite de hoje, né? De quarta-feira. O Esquadrão de Aço venceu o Fortaleza, foi 2-1 na Arena Fonte Nova, que estava com bom público, jogo único das quartas de final. Quem fez os gols foram William José e Caio Alexandre para o time baiano no primeiro tempo, e no segundo tempo Matheus Pereira descontou para a equipe cearense. E teve pressão no final do jogo, Fortaleza tentando o gol, mas o Bahia se sagrou aí, se saiu melhor, na verdade, né? E o adversário já está definido. O adversário do Bahia na semifinal vai ser o Ceará, que eliminou o Sport, vencendo nos pênaltis por 4-2, depois de um 0-0 no tempo normal lá na Ilha do Retiro, também nesta noite. A CBF ainda vai definir a data, o horário do confronto, que segue sendo disputado em jogo único, ou seja, se não houver nos 90 minutos, o vencedor vai para os pênaltis de novo. Porém, o mando de campo será do Bahia, vai ser na Fonte Nova, porque o Bahia teve a melhor campanha. O Bahia volta a jogar no próximo sábado, ou seja, hoje é quarta, tem quinta e sexta para se preparar, e sábado já tem novo jogo às 21 horas, para receber a visita do Atlético Mineiro, o Galo, novamente na Arena Fonte Nova. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a volta do Brasileirão. O Tricolor, que é o quinto colocado na tabela com 21 pontos, um a mais do que o Galo, que aparece na 7ª posição. Portanto, bom, vai ser um jogaço, né? Vai ser um jogo aí, confronto direto. Quem vencer deixa o outro em maus lençóis. Ou seja, se o Bahia vencer, deixa o Galo muito para trás, né? Muito para trás em relação ao próprio Bahia. E se o Galo vencer, o Bahia troca de lugar. Ou seja, o Galo assume a quinta colocação e o Bahia vai para mais atrás na tabela, digamos assim. O primeiro tempo do jogo de hoje começou muito movimentado, tanto o Bahia como o Fortaleza buscando ataque, e a primeira finalização do Bahia foi de Luciano Juba. Aliás, diga-se de passagem, uma finalização muito perigosa, pegou de primeira da entrada da área e a bola chegou a roçar na trave, né, antes de sair aos 18 minutos do primeiro tempo. David Duarte botou o João Ricardo para trabalhar, ele cabeceou no ângulo, isso aos 30 minutos, uma grande defesa do goleiro do Fortaleza. Aliás, o goleiro foi um personagem, né, porque teve falha grotesca do goleiro também. Já já eu falo sobre isso. 4 minutos depois, Gilberto caiu na área numa disputa de bola e o VAR fez a checagem, como de costume, né, uma checagem silenciosa, e recomendou que o árbitro Antônio Dibe de Moraes revisasse o lance no monitor, que assinalou o pênalti. Foi o pênalti aí que o William José abriu o placar para o Bahia, e o Esquadrão abriu o placar com o centroavante, né, aos 39 minutos, numa cobrança de pênalti muito bem cobrado. Camisa 12 pegou a bola, colocou na marca da cal e bateu forte no canto direito do goleiro do Fortaleza para balançar as redes. Era o primeiro gol do Bahia acontecendo. E Marcos Felipe ainda salvou o Esquadrão de Aço aos 48 minutos, já na finaleira do primeiro tempo. O Marinho, né, que invadiu a área e finalizou a bola, desviou no Brites no meio do caminho, mas o goleiro do Bahia conseguiu se recuperar e fazer uma defesa difícil. Tá? E aí Caio Alexandre ampliou para o Esquadrão de Aço, que fez valer a lei do ex. Aliás, ele não comemorou, né? Não comemorou aos 51 minutos para marcar o segundo gol
Caio Alexandre, que era jogador do Fortaleza, jogou muito, o Bahia foi buscar o Caio Alexandre no Fortaleza, e aí a lei do ex imperiou, né? O camisa 19 arriscou de fora da área e João Ricardo acabou falhando grotescamente, um frangaço, né? Ele tentou segurar a bola e a bola entrou no fundo da meta. Bahia 2-0, ampliando o placar. No segundo tempo, né, os dois times voltaram aí sem substituições, com as mesmas formações, e aos 9 minutos Antônio Divo de Moraes marcou pênalti, apontando toque de mão de Gustavo Mancha na área. Aí depois teve a revisão do lance no VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a marcação da penalidade. Matheus Pereira diminuiu para o tricolor do PC, o Fortaleza diminuiu esse prejuízo de 2-0 aos 23 minutos, né? Teve um bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou para o volante que chutou e tocou para a rede. Bahia 2, Fortaleza 1. E aí o Fortaleza assustou aos 28 minutos, numa cabeçada aí de Daverson, que passou por cima da meta de Márcio Felipe. Mas a arbitragem já tinha invalidado o lance, apontando impedimento na jogada. E logo em seguida, né, foi a vez de Marinho soltar uma bomba na cobrança de falta, mas o Márcio Felipe foi muito bem, espalmou para fora. E na finaleira, já aos 40 e poucos minutos, 42 minutos, né, o Kaique desperdiçou uma boa chance numa jogada dentro da área, finalizou aí por cima do gol do Fortaleza. O tricolor do PC respondeu no minuto seguinte, fez uma certa pressão no finalzinho da partida, quase empatou, mas na jogada referida, né, o Daverson não conseguiu finalizar. E depois do apito final, Brits e Diogo Barbosa receberam o cartão vermelho. Portanto, esse foi o jogo, Bahia 2, Fortaleza 1 pela Copa do Nordeste, quartas de final, que foi um jogo único, né? A partida que aconteceu nesta noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. O árbitro da partida foi o Antônio de Moraes de Souza, teve muito trabalho, assinalou pênalti, tirou pênalti, enfim, deu o cartão para os auxiliares do Juan Pablo Voivoda, né? Auxiliado aí pelo Márcio Iglesias Araújo Silva e Mauro César Evangelista de Souza, no VAR aí, o responsável aí por toda essa, não digo lambança, mas por todo esse trabalho, foi o José Ricardo Vasconcelos Laranjeiro, o juiz lá de Alagoas. Levaram cartões amarelos Ramos Mingo pelo Bahia, o Gustavo Mancha, o Marinho, o Brites, o Diogo Barbosa e o Tinga pelo Fortaleza. E o Brites e o Diogo Barbosa, como eu falei antes, levou cartão vermelho depois, né, depois do jogo, tá? Os gols de William José, Caio Alexandre para o Bahia e Matheus Pereira para o Fortaleza. O Bahia que jogou com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Caio Alexandre, depois entrou Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, depois o Michel Araújo. Ademir, depois Kaique, Eric Pulga, depois Lúcio Rodrigues e William José, depois o Thiago, o time do técnico Rogério Ceni. O Fortaleza perdeu com João Ricardo, Brites, Kusevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, depois entrou Breno Lopes, Matheus Pereira, depois o Rodrigo, Martínez, depois Caleb Pochettino, Marinho, depois o Iago Pikachu e Lucero, depois o Daverson, o time do técnico Juan Pablo Voivoda. E essa foi a história do jogo. Bahia 2, Fortaleza 1, Bahia classificado na Copa do Nordeste. E você, meu amigo torcedor do Esquadrão, o que você achou do jogo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.